daremos continuação ao capítulo 8 da nossa Confissão de Fé. E nós estaremos abordando esse tema tão importante para nós: Cristo, o mediador. E por que é tão importante para nós? Porque nos nossos dias, muitos mediadores têm surgido. Muitos objetos têm sido colocados ao lado de Cristo. Homens têm sido colocados ao lado de Cristo. Placa de igreja ao lado de Cristo. E muitas coisas acabam envolvendo a nossa fé, ao ponto de muitas vezes nós não sabemos nem no que nós devemos acreditar. Mas quando nós tiramos todas as coisas e focamos somente em Cristo, é o momento então que há luz em nosso caminhar, e aquelas trevas são todas dispersas diante de nós, porque ficou claro a nossa fé. Então por isso é tão importante nós compreendermos a respeito de Cristo, o mediador. E por que Cristo é o mediador? Então vamos estarmos estudando a respeito disso. Então no parágrafo 3 diz assim da nossa confissão de fé: em sua natureza humana, assim unida à divina, na pessoa do Filho, o Senhor Jesus foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira. Então nós estudamos a semana passada a respeito da doutrina da união hipostática de Cristo. O que significa essa doutrina? Que Jesus, Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, o tempo todo. Ele é o Deus homem. E a nossa confissão diz isso, que em sua natureza humana, assim unida à divina, o Deus homem. Ele é homem e Ele também é Deus. E Jesus, Ele foi o quê? Ungido com o Espírito Santo. É o que diz em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, o Deus homem, Ele foi ungido com o Espírito Santo. Nele, em Jesus, nós encontramos o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, porque aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. É o que diz a confissão de fé. Então em Cristo o que nós temos? Nele nós encontramos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde nós vamos encontrar isso? Somente na pessoa de Cristo. Somente em Cristo nós encontraremos isso. É o que diz em Colossenses 2 e 3, diz assim: esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? A saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, em Cristo, nós temos o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, é em Cristo que nós vamos encontrar todos esses tesouros. Nós não vamos encontrar em uma outra pessoa. Nós não vamos encontrar em um objeto. Nós não vamos encontrar em uma prática religiosa. Mas nós encontraremos somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo o que nós precisamos para sermos salvos, para mantermos a prática e a obediência da nossa fé.
nós encontraremos na pessoa de Cristo. Por isso que Cristo é o mistério de Deus, a qual Ele revela a nós todos os tesouros e o conhecimento. Em Colossenses 1,19 diz o quê? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, exatamente conforme a nossa confissão de fé diz, que nele nós encontramos os tesouros da sabedoria e do conhecimento e toda a plenitude. Tudo nós encontraremos somente na pessoa de Cristo. Então aprove ao Pai que em Cristo habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo Ele santo, inculpável, sem mácula, cheio de graça e de verdade. Olha o que diz em Hebreus 7,26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, como Cristo. Por que como Ele? Porque os outros não tinham esses favores do Senhor, não tinham essas qualificações, mas Cristo tinha. Ele era santo, sem pecado, inculpável, não tinha culpa de nada, sem mácula, sem mancha, separado dos pecadores, não tinha pecado algum, e feito mais alto do que os céus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então essas qualificações nós só conseguimos encontrar de forma perfeita na pessoa de Cristo. É por isso que Ele é o nosso mediador. É por isso que não há um outro mediador que não seja Cristo. O Papa, ele não pode ser o nosso mediador, porque ele não tem essas qualificações. O padre não pode, o Buda não pode, o pastor não pode, ninguém pode. Os santos do Antigo nem do Novo Testamento podem, a água, o óleo não podem. Somente Cristo é santo, inculpável, sem mácula, cheio de graça e de verdade. Somente Ele tem as qualificações de Deus para ser o nosso mediador. Jesus fosse plenamente qualificado para exercer o ofício, foi plenamente qualificado para exercer o ofício de mediador e fiador, ofício que ele mesmo não tomou para si, mas para o qual ele foi chamado por seu Pai. Então Jesus, ele foi qualificado com todas aquelas qualificações. Para quê? Para exercer o ofício. Que ofício? De mediador e de fiador. É o que diz em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus, ele é o único qualificado para ser o mediador e fiador. Por isso Deus o colocou como o único mediador entre Deus e os homens. Então nós, para irmos até o Pai, nós só conseguiremos ir por meio de um mediador. Não existe outro mediador que possa nos conduzir até o Pai. Maria, ela não pode ser mediadora. Por quê? Porque ela não, além de não ter aquelas qualificações, a Bíblia diz que só existe um. Se Maria fosse mediadora, nós teríamos dois. Se os santos e os anjos fossem mediadores, nós teríamos vários e milhares. Se o pastor fosse mediador, teríamos muitos. Se o óleo ungido pudesse nos conduzir até Deus, teríamos outro. Mas a Bíblia é bem clara. Jesus, ele era o único qualificado de todos. Por isso ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém em todo o universo
poderá ser salvo sem Cristo. Nem budistas, nem hinduístas, nem islâmicos, nem católicos romanos, nem evangélicos, nem qualquer outra religião pode salvar o homem a não ser Jesus Cristo. Somente quem crê em Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo, pode ser salvo. Por isso ele é o único mediador. Então não existe salvação fora de Jesus Cristo. Em Hebreus 7:22 diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado o fiador de superior aliança, mediador e fiador. O que é um fiador? O fiador é aquele que garante o pagamento daquele que não pode pagar. Por isso ele é o nosso fiador, porque nós não podemos pagar por aquilo que nós queremos como a salvação. Nenhum de nós podemos pagar pela salvação. Ela é cara, ela não pode ser comprada por obras, ela não pode ser comprada por religiosidades. Por isso ele é o fiador. Uma vez que nós não podemos pagar, o fiador é quem assume todo o pagamento. Não é assim que acontece? Se você for fiador de uma pessoa num aluguel, se a pessoa não pagar o aluguel, quem vai executar? Você, aquele que assinou como fiador. É ele que será executado para pagar a dívida. É exatamente isso que Jesus é nosso. Ele é o nosso fiador. É ele quem garante nós participarmos da nova aliança, do pacto da redenção, do pacto da graça que nós já estudamos. Então é Cristo. Ele é o único que pode exercer e nos salvar. Em Hebreus 5:5 diz o que? Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar o sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, o Pai: tu és o meu filho e hoje te gerei. Então Cristo, ele foi plenamente qualificado para exercer o ofício de mediar a nossa salvação, a nossa ida ao Pai e pagar pelas nossas dívidas que nós não podemos pagar. E o ofício esse ofício que ele mesmo não tomou para si, mas para o qual ele foi chamado por seu Pai. Foi Deus quem o glorificou para se tornar o mediador e fiador. Cristo a si mesmo não se glorificou. Não foi ele que falou: eu serei, eu vou fazer. Não, foi o Pai. O Pai o qualificou, o Pai o conduziu a tudo isso. Cristo não foi altivo ou soberbo em sua posição, mas ele fez o quê? Ele foi glorificado pelo próprio Pai. Foi o Pai quem o conduziu para ser mediador e fiador nosso, do seu povo. E o Pai lhe conferiu às mãos toda a autoridade e julgamento, e ordenou que executasse essa autoridade. Então você vê que a autoridade de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, veio do Pai, veio do próprio Pai, é quem deu a ele toda a autoridade. Ele não se exaltou, ele não glorificou a si mesmo, se colocou na posição por sua própria vontade. Apesar de ele ser Deus, ele se diminui para ele cumprir o propósito eterno do Pai, mostrando para nós a respeito da nossa humildade e submissão a Deus, mostrando que não somos nós, mas é o Pai. É o Pai quem conduz todas as coisas, é para o Pai que é feito todas as coisas. Por isso nós, como cristãos, nós não podemos nos gloriar por nós mesmos, não podemos nos gloriar pela sabedoria, nem pela salvação, não podemos nos gloriar pelas bênçãos a qual recebemos, não podemos nos gloriar em nada que vem por nós mesmos,
porque tudo aquilo vem do Pai. E Cristo ele mostra isso para nós, que foi o Pai que conduziu todas as coisas na vida dele, assim como ele também faz em nossa vida. Por isso tudo que nós temos, ou tudo o que nós somos, vem pela graça do Senhor até nós. Não é porque somos bons ou porque temos méritos, mas porque Deus é bom e os méritos vêm do Senhor Jesus Cristo. E o Pai então lhe conferiu o quê? Toda a autoridade. Então toda a autoridade e julgamento foi dado ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho. É o que diz em João 5, 22 e 27. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então toda a autoridade e o julgamento foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Jesus hoje é aquele que nos salva, é aquele que está junto conosco, é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que age com graça sobre as nossas vidas. Mas em breve ele será o juiz. Ele será aquele que estará sentado no trono para julgar todos os homens. Ele é o juiz. Hoje ele é o Salvador, mas amanhã ele há de julgar todas as pessoas por todos os seus pecados. Hoje todos aqueles que rejeitam a graça do Senhor, que rejeitam Cristo, todos aqueles que zombam do Senhor, todos aqueles que menosprezam a graça do Senhor em querer salvar, todos aqueles que viram as costas para Deus, um dia eles comparecerão diante do julgamento. E aqueles a qual desprezaram, esse o desprezado, aquele que não tinha a boa aparência, agora ele virá, mas não como cordeiro, e sim agora como leão da tribo de Judá, para efetuar o julgamento de Deus sobre todos os homens. Então a ele foi dado toda a autoridade, e o julgamento pertence ao Senhor Jesus Cristo. Esse ofício o Senhor Jesus assumiu de muitíssima boa vontade. É o que diz em Hebreus 10, do versículo 7 ao versículo 10. Eu vou ler aqui. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade. Então Jesus assume de muitíssima boa vontade todo o plano eterno de Deus Pai. Venho fazer a tua vontade, Jesus dizendo ao Pai. Assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, e nem sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então, Jesus, quando ele assume o ofício a qual Deus confiou a ele assume esse ofício de bom grado. Ele quis fazer, ele quis morrer pelos nossos pecados.
Não foi algo que ele foi obrigado, que ele não quis, ou que ele resistiu a fazer. Não. Dentro do plano eterno, ele se propôs diante do Pai a assumir todos os nossos pecados. Então Jesus, ele vai de uma forma voluntária até a cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele morre porque ele quis morrer. Apesar, a Bíblia vai nos falar que os homens são culpados, foram os homens que o condenaram a uma cruz, foram os homens que o pregaram a uma cruz, isso dentro do âmbito a qual nós enxergamos. Mas no âmbito acima disso, eterno, o que acontece? Cristo, desde a eternidade, já tinha proposto morrer pelos nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele derramou o sangue dele desde a eternidade. Ele já havia proposto morrer pelos nossos pecados. Então foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, ele morre pelos nossos pecados. E ele diz o quê? Olha, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Você vê a submissão de Cristo em fazer a vontade do Pai, como nós temos na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Assim, olha que interessante, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Então a igreja, ela não faz mais sacrifícios. Muitas vezes nas igrejas pentecostais, neopentecostais, ali é o chamado para fazer sacrifícios. Você precisa de fazer sacrifício, você precisa de fazer um outro sacrifício. Então há esse pensamento dos sacrifícios, de fazer sacrifícios ao Senhor. Mas a Bíblia falou que em Hebreus, que Jesus, que Deus, acabou com todos os antigos sacrifícios e colocou no lugar de todos os antigos sacrifícios o quê? O sacrifício de Cristo. Nós não somos aceitos por sacrifícios que nós fazemos. Você não é aceito por sacrifício, de você sacrificar aqui o anel de ouro, sacrificar o teu carro no altar, sacrificar todo o teu salário, sacrificar na fogueira santa. Não é isso que agrada ao Senhor, não é isso que te conduz até Deus, não é isso, é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz é um sacrifício perfeito. É por meio do sacrifício de Cristo que nós somos aceitos pelo Pai. Por isso que Ele é o mediador, o sacrifício perfeito, o único sacrifício que nós precisamos hoje é dele, mais de nenhum outro. No lugar de todos os outros, Deus agora colocou Cristo. Quem quiser ser salvo, só será salvo por meio da cruz de Cristo. Nenhum outro sacrifício pode nos salvar, pode nos mediar, ou pode nos tornar mais agradáveis e merecedores de algo de Deus. Não, somente o sacrifício de Cristo. Ele é aceito por Deus. E por quê? Porque Cristo foi o único que fez o que Deus fez, obedeceu perfeitamente, nos purificando do pecado pela oferta dele e pelo que ele fez, uma vez por todas, no seu próprio corpo. Então, por meio de Cristo, nós temos o quê? O perdão de todos os pecados, por ele. Nós já estudamos e continuamos estudando sobre algumas doutrinas católicas romanas, como o purgatório. Eles ensinam o quê? Que no purgatório, após a morte, você ficará purificado dos seus pecados, por meio da oração da igreja aqui na terra. A Bíblia não fala nada disso. Pela oferta dele, uma vez por todas, nos purificou de todos os pecados. Não é purgatório que vai nos salvar. Não pode purgar, não pode purificar os nossos pecados, o local purgatório, e nem orações humanas. É Cristo. Somente Ele pode nos salvar, somente por meio do sacrifício dele. O catolicismo romano diz o quê? Que a missa é o sacrifício de Cristo. Toda celebração de missa, Cristo
está sendo crucificado novamente pelos nossos pecados. Então a missa é uma crucificação de Cristo, é um sacrifício de Cristo, novamente, cada missa, cada celebração de missa. Mas a Bíblia diz o quê? Que Jesus, Ele é quem nos purifica uma vez por todas. Então a missa, eles ensinam o quê? Que toda missa tem um sacrifício de Cristo nos purificando do pecado. Mas a Bíblia diz o quê? Que não, com um único sacrifício, Ele nos purificou para sempre de todos os nossos pecados. Você vê que tudo, está ligado na pessoa de Cristo. Jesus, então, Ele cumpriu perfeitamente. E foi para isso que Ele nasceu sob a lei. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que Cristo, Ele nasce sob a lei? Porque era necessário Ele cumprir perfeitamente a lei em nosso lugar. E o que diz em Mateus 3,15? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, aqui é o batismo de Jesus com João Batista. Então é necessário, Jesus veio para cumprir toda a justiça em nosso lugar. Quando nós lemos a respeito da lei de Deus, ela é para nos conduzir a Cristo, e não para nós tentarmos nos salvar por obediência a ela. Porque o que é ensinado? É ensinado da seguinte forma: se Jesus conseguiu cumprir toda a lei pelo poder do Espírito Santo, se nós temos o Espírito Santo, nós também podemos cumprir toda a lei. Então eu ouvia muito isso, Então buscava-se o quê? Se eu tenho o Espírito Santo, eu também preciso de cumprir a lei para eu ser salvo. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o quê? Que Cristo foi o único que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. Por mais que nós desejamos obedecer a Deus e agradar a Deus cumprindo a lei, nenhum de nós podemos ser salvos por essa obra. Porque Tiago diz que um único tropeço nosso nos torna culpado de toda a lei, mostrando para nós a impossibilidade nossa diante da lei. É por isso que Paulo diz que a lei nos conduz para Cristo. Por quê? Porque Ele então nasce sob a lei como todos nós, mas Ele cumpre toda a lei em nosso lugar. É por isso que Jesus, Ele é o nosso Salvador, porque Ele cumpriu perfeitamente toda a lei. Ele também, Cristo, Ele suportou o castigo que era a nós devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. Porque olha o que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então o castigo era nosso. Nós que somos os desobedientes ao Senhor, nós que somos os rebeldes, nós que não cumprimos toda a lei, nós que falhamos, nós que pecamos. Então o castigo era nosso e não de Cristo, mas Ele suportou o castigo que a nós era devido, e que nós é que deveríamos ter recebido e sofrido. Ele se faz o quê? Maldição em nosso lugar. É por isso que nós somos salvos por meio dele. Ele se fez maldito em nosso lugar, sendo crucificado em madeiro pelos nossos pecados. Isaías 53. Todos nós que andávamos desgarrados, todos nós, como ovelhas, todos, cada um se desviava pelo caminho, cada um pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós, a desobediência, o pecado
Senhor fez cair sobre Cristo. O castigo que era nosso e que nós deveríamos ter recebido e sofrido, Ele suportou em nosso lugar. Ele, Cristo. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo Cristo morreu pelos injustos, nós, para nos conduzir a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo, uma única vez, de forma perfeita naquela cruz, Ele morre pelos pecados, o justo pelos injustos. Cristo por nós. Então Cristo, Ele é o único que morreu pelos nossos pecados. É o único que suportou na cruz os nossos pecados. É o único que carregou sobre Ele as nossas dívidas. Buda não fez isso. Buda carregou as suas dívidas. Os santos carregaram a sua dívida. Maria carregou a sua dívida. O Papa carregou a sua dívida. O pastor carregou a sua dívida. Não, Ele carregou as nossas dívidas. Por isso, Ele é o único que pode nos salvar. Somente Ele, nenhuma outra pessoa, nenhum outro objeto ungido, mas somente Cristo, o único que morreu. O justo morreu pelos injustos, carregando os nossos pecados. Aqui nós temos a doutrina que nós chamamos de doutrina da dupla imputação. E essa doutrina ela é importantíssima para nós cristãos, a respeito do perdão dos pecados. Porque o que é a doutrina da dupla imputação? Então, quando vocês ouvirem falar dupla imputação, alguém falando ou na internet alguma coisa, o que significa? Que os pecados do crente, os nossos pecados, são imputados a Cristo, colocados em Cristo, como fazendo parte de Cristo, que sofreu a penalidade que era merecida pelos pecadores. E a justiça de Cristo, ela é imputada ao crente, colocada em nós, que é declarado então justos diante de Deus. Então, o que acontece com a morte de Cristo na cruz? Quando Cristo ele vai para a cruz e morre na cruz, acontece duas coisas importantes para nós cristãos. A primeira coisa é que os nossos pecados são imputados em Cristo, são colocados em Cristo. O que é imputado? Quando uma pessoa ela amputa uma mão, e ela amputa a mão e agora ela vai colocar uma nova mão. Aquela nova mão vai fazer parte agora daquele corpo. Então é imputado e agora ele vai ser tirado e agora vai ser imputado. Corta-se a mão, agora vai imputar uma nova mão. Agora aquela mão imputada naquele corpo, aquela perna, aquele braço, agora faz parte daquele corpo. Então os nossos pecados foram imputados em Cristo. Agora foram colocados no corpo de Cristo, foram colocados nele os nossos pecados. Mas na cruz não acontece somente isso. Na cruz, Cristo não leva apenas os nossos pecados. Na cruz, nós agora recebemos também a justiça de Cristo. Então na cruz agora a justiça de Cristo é imputada em nós. E nós então somos declarados justos diante de Deus, não porque somos bons ou merecemos ou por obras, mas por causa de Cristo. Então na cruz, os nossos pecados são colocados em Cristo, e a justiça de Cristo é colocada em nós. É por isso que nós não perdemos a salvação, porque na cruz
Cristo não apenas carrega os nossos pecados, que poderia falar, Cristo carregou os nossos pecados, mas depois nós vamos pecar e vamos continuar. Não, Ele carrega todos os pecados, passado, presente e futuro. Mas não acontece só isso. Nós poderíamos não ter o pecado, mas mesmo assim não termos uma justiça para sermos salvos. Mas Cristo, Ele nos dá da sua justiça para sermos salvos. É por isso que nós somos salvos, é por isso que nós vamos para o céu, porque nós recebemos a justiça de Cristo colocada em nós, de uma tal forma que faz parte agora da nossa vida, foi imputada, colocada, não tem como mais tirar. Então chamamos de dupla imputação. É por isso que nós não perdemos a salvação, porque a salvação na cruz, Cristo carrega todos os nossos pecados e ao mesmo tempo é colocada em nós toda a justiça dele. Nós somos salvos por causa de Cristo. Ele foi feito pecado e maldição por nossa causa. Olha o que diz em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então na cruz, Cristo, sem ter pecado, Ele se faz pecado por nós. E nele, na cruz, o que acontece? Nós somos feitos justiça de Deus, recebemos a justiça de Deus, somos declarados justos por causa de Cristo. Cristo, Ele suportou as tristezas mais aflitivas em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo, como diz em Mateus 26, 37 e 38. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus, Ele suportou as tristezas mais aflitivas em sua alma, mostrando que Jesus, Ele veio em carne até nós. Ele veio como homem até nós. Porque um espírito, se Jesus estivesse aqui somente em espírito, o espírito, ele não sofre aflições e angústias. Mas aqui nós vemos o quê? Que Jesus, ele se entristece. Deus não se entristece. Deus não tem esse tipo de sentimento. Deus é perfeito. Mas como homem, Jesus, ele entristeceu-se e angustiou-se. E a alma dele estava profundamente triste até a morte. Em Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esqueci de gravar aí. E o seu sangue se tornou como gotas, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mostrando o que para nós? Que Cristo, Ele morre numa cruz de forma verdadeira, como homem. Ele tinha um corpo, Ele recebe as tristezas em sua alma, e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo, em nosso lugar. Então Cristo, Ele veio a esse mundo como homem, como um de nós. Ele tinha aflições, Ele tinha sentimentos, Ele tinha dores, angústias, Ele tinha um corpo físico a qual Ele sofreu. E aqui diz que o seu suor, um espírito não soa, Ele tinha o seu suor
se tornou como gotas de sangue, um espírito não tem sangue, mostrando que Jesus, ele tinha um corpo como um de nós. Quando ele vem a esse mundo, ele vem como um homem, como um de nós, para morrer em nosso lugar, para cumprir toda a lei em nosso lugar, para ser obediente e ser aquele que nos substitui em todas as coisas. Jesus, ele foi crucificado e morreu. E embora tenha estado sob o poder da morte, o seu corpo não viu corrupção. A palavra corrupção é decomposição. O corpo de Cristo não se decompôs. Por quê? Porque ao terceiro dia ele se levantou dentre os mortos. Exatamente como diz em Atos 13:37, que é uma citação do Antigo Testamento. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então Jesus, ele morre, ele estava sob o poder da morte, morto realmente, sepultado no corpo dele, mas o corpo dele não viu corrupção, não se decompôs, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Olha para todos os homens, olha para todos os que viveram já nesse mundo, todos morreram, todos tiveram um corpo decomposto, todos os corpos viram a corrupção, mas o de Cristo não. O único corpo que não viu corrupção, que não se decompôs, que permaneceu, foi Cristo, porque ao terceiro dia ele se levantou dentre os mortos. Ao terceiro dia ele se levantou dentre os mortos, com o mesmo corpo em que havia sofrido e com o qual ascendeu ao céu. É o que diz a confissão de fé. Então Jesus, ele ao terceiro dia, ele se levanta dos mortos, com o mesmo corpo em que ele havia sofrido e com o qual ele ascendeu, subiu aos céus. É o que diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, o seu corpo foi sepultado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ao terceiro dia, ele se levantou dentre os mortos. Ele se levanta dentre os mortos, com o mesmo corpo em que ele havia sofrido, com o qual se ascendeu aos céus. Então, com que corpo Jesus ele ressuscita? Com o mesmo corpo com que ele havia sofrido, mas agora um corpo glorificado. Olha o que diz em João 20, 25 e 27. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Tomé, se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado. Por quê? Porque foi onde Jesus havia sido sofrido os golpes. De modo algum acreditaria. E logo disse a Tomé, Jesus diz a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O que nós podemos observar? Que após a ressurreição, Jesus, ele tinha um corpo. Era um corpo glorificado. Nós ainda vamos falar futuramente a respeito da ressurreição e sobre esse corpo. Mas, para nós já termos uma ideia, o corpo de Jesus, ele não era apenas espírito após a ressurreição. Jesus não ressuscitou somente com o espírito, ele ressuscitou com o corpo. Ele então tinha um corpo físico após a ressurreição, e no corpo a qual ele ressuscitou, ele tinha as marcas do seu sofrimento, exatamente como a nossa confissão diz, com o mesmo corpo que ele havia sofrido. As marcas
da crucificação, da lança que transpassaram Cristo, ficaram marcadas em seu corpo após a ressurreição, a ponto de poder colocar as mãos e sentir o corpo de Cristo. Muito interessante isso. Quando Jesus ele ressuscita, então ele ressuscitou com o mesmo corpo com que ele havia sofrido. Era um corpo glorificado. Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus, ele ressuscita com o seu corpo do sofrimento, mas um corpo agora glorificado. Mas as marcas ele a tinha no corpo, e eles podiam tocar em Jesus, que era algo real, que não era apenas um espírito, mas era algo real. Jesus, o corpo de Jesus era real. Ele realmente ressuscita dos mortos. E ao terceiro dia, ele se levantou dentre os mortos, com o mesmo corpo em que ele havia sofrido, e com o qual se ascendeu ao céu. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, em uma nuvem, e o encobriu os olhos. Então Jesus, após ele ter ficado aqui ressuscitado, ele então agora sobe até os céus. E ele sobe até os céus com aquele mesmo corpo, com o mesmo corpo que ele havia mostrado para os discípulos. Coloque a mão aqui e veja. E ele sobe à vista deles, mostrando o quê? Que Jesus ele tinha a aparência. Ele não era um espírito, mas era uma pessoa. Ele ressuscitou com o seu corpo. Ele venceu a morte. Ele ressuscita com o seu corpo glorificado. E ele agora sobe às alturas. Ele vai ao céu, à vista de todos eles. Todos viram Jesus subindo ao céu. E ele está sentado à direita de seu Pai, como o intercessor. Romanos 8:34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então Cristo está sentado à direita de Deus, mostrando a sua autoridade no céu. Então Jesus agora recebe toda a autoridade. Ele se assenta ao trono, ao lado direito de seu Pai, de quem ele recebe toda a autoridade. E ele agora, ele também é o nosso intercessor. Ele é quem intercede por nós. O Espírito Santo é o nosso intercessor aqui na terra. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do céu. Mas Cristo é o intercessor lá no céu, sentado no trono, ao lado de Deus Pai. O mesmo que julgará no final todos os homens. Esse é o mesmo que hoje ele intercede por nós, que ele nos ajuda, que ele se coloca em nosso lugar, que ele é aquele que vai nos dar o consolo, nos fortalecer na fé. Então ele é o nosso intercessor lá no céu. É ele quem intercede por nós. Em Hebreus 9:24 diz aqui: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Cristo agora ele comparece diante do Pai por nós, para interceder por nós, para nos ajudar enquanto nós estivermos aqui neste mundo.
Nós não estamos sozinhos, nós não estamos ao acaso, nós não estamos sujeitos às coisas desse mundo como se tudo estivesse fora, livre da vontade de Deus. Não, Cristo, Ele está intercedendo por nós, Ele comparece diante do Pai por nós, Ele ora por nós, Ele fortalece a nossa fé. Você sabe aqueles momentos em que você está fraco na fé, que você pensa em desistir, que você não sabe qual decisão tomar, qual caminho ir? Lembre-se que Ele foi quem te ajudou a você passar por este momento. Se você está de pé aqui, não foi porque você foi bom, mas foi porque Ele intercedeu por você. Você lembra quando Ele intercede por Pedro? Falou: olha Pedro, Satanás ia te peneirar hoje, era para você ser peneirado, é para você, para ele ter te esmagado, matado, feito mal para você. Mas Ele não deixou, Ele intercedeu, Ele compareceu diante do Pai por nós. Então Cristo é aquele que nos ajuda. Por isso você vê que, apesar das coisas ruins muitas vezes acontecerem em nossa vida, mas você vê que Ele estava nos protegendo de alguma forma. Sempre há a mão de Deus ali nos guardando de algum mal, nos fortalecendo nos momentos mais difíceis, nos dando uma luz aos nossos olhos, uma direção em nosso caminhar. Por que isso acontece? Talvez você vê as pessoas lá fora e sem direção, e você fala para a pessoa: você precisa se arrepender, você tem que buscar Deus, você tem que orar, você tem que ir na igreja, e você tenta auxiliar, falar, mostrar para a pessoa, mas não acontece nada. A pessoa continua caminhando para o caminho errado, como se não entendesse, não enxergasse, não ouvisse. Aí nós olhamos para a igreja e vimos o contrário. Nós entendendo, nós ouvindo, nós obedecendo. Por que isso acontece? Porque nós temos um que intercede por nós. Não é porque você é melhor do que aquele que está lá fora, mas existe um que está intercedendo por nós. Existe um que comparece diante do Pai por nós, Cristo Jesus. É por isso que a nossa vida, as coisas em nossa vida, elas vão se endireitando, nós vamos nos santificando, nós vamos tendo mais entendimento, discernimento espiritual, porque tem alguém por trás de tudo isso, orando por nós. Tem alguém por trás de tudo isso nos ajudando, que nós não vimos, mas que nós cremos. Cristo Jesus. É algo assim, é muito grande, que por causa dos nossos pecados, do nosso entendimento, ele acaba sendo diminuído, ocultado, de certa forma. Porque quando nós olhamos para a obra de Cristo, aquele que cumpre toda a lei de forma perfeita, aquele que faz todas as coisas, aquele que tem todos os argumentos, que tem todas as qualificações, aquele que é totalmente santo, aquele que ministra, que se torna o mediador, que se torna o nosso fiador. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Ele é tudo, que Ele faz tudo, que Ele nos ajuda em tudo, e nós apenas estamos aqui por graça dEle, por ajuda dEle, por misericórdia dEle, mostrando que tudo é voltado para Cristo, e que por meio de Cristo é que nós somos salvos. E Ele voltará para julgar os homens e os anjos no fim do mundo. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Voltará para julgar todos. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando Cristo voltar, Ele há de julgar vivos
e mortos. Amém, irmãos? Então nós vemos que tudo está ligado à pessoa de Cristo. Tudo está ligado à obra perfeita de Cristo por nós. É por isso que nós centralizamos a pessoa de Cristo no culto. Porque quando observamos tudo isso, desde o início, dele sendo o próprio Deus, dele tendo todas as qualificações, dele carregando os nossos pecados, dele morrendo por nós na cruz, quando nós vemos toda aquela obra perfeita dele em nosso lugar, nos substituindo na cruz, nos tornando justos por causa dele, ele sendo o Senhor de todas as coisas, ele nos ajuda e intercede por nós, ele sendo juiz, ele há de absolver a sua igreja, porque há a justiça dele em nós, e no julgamento dele nós seremos salvos, somos salvos, permaneceremos salvos. Então quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que realmente tudo pertence a Ele, tudo é dele, os louvores são para Ele, o culto é para Ele, a pregação para Ele, as orações para Ele, o louvor para Ele. E após nós vermos tudo isso, a pergunta que nós podemos fazer a nós: o que nós merecemos? Será que há alguma coisa que deve ser feito para nós, para a nossa glória, para o nosso louvor? Quando nós olhamos para tudo isso e vemos que nós somos pequenos diante de Deus, não há nada, não há campanha para fazermos, para recebermos algo, não há um óleo que possa passar para ungir a sua testa e você receber algo, não há dinheiro que você possa dar para poder então agradar a Deus, não há nada a não ser Cristo. Então Cristo, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos.